com relação a esse novo decreto. A gente está com um grupo de trabalho para estudando, né, o que a gente, porque nós vamos precisar alterar nosso decreto, né, aparecem várias figuras, a questão do verificador independente, a integração com o próprio CNIR nacional, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso, né, se a gente vai ter apoio do governo federal para poder integrar o nosso sistema com o federal. Então, é muito desafio que a gente tem pela frente. Daí a importância dessa parceria com a Secretaria de Fazenda, que a gente está pegando as empresas de acordo com a movimentação das notas fiscais, né. No nosso decreto, não, ele remete à lei de crimes ambientais, né, então é o que a gente estava conversando no início, né, com os outros colegas dos outros estados. Aquele é muito abrangente a questão da multa, né, que é, sei lá, de 5 mil a 50 milhões. Então, uma questão que a gente tem conversado bastante, inclusive com o próprio Ministério Público, é de que, por exemplo, quem não cumpriu a logística reversa, no primeiro ciclo a gente conseguiu que todas as entidades gestoras conseguiram cumprir os 22%. Mas supondo que alguém não tivesse conseguido, eu não acho justo punir quem fazer a coisa certa em comparação com quem nem mostrou as caras se inscrevendo em algum sistema de logística reversa, né? Então, são situações diferentes. E a gente vem conversando bastante lá, e agora, nessa alteração de decreto, a gente vai ter que trabalhar essa questão do valor de autuação, sim, para quem não cumpriu, né, a logística reversa. Quem não apresentou sua logística reversa vai ter que cumprir. E isso também a gente vai precisar definir como que vai ser cumprido isso, né? Se é em mais de um ano, ou se no próximo ano duplica a meta. Então, são coisas que a gente está discutindo ainda. Uma das questões, assim, que a gente identifica é justamente de que esse instrumento seja utilizado associado a um planejamento, né, de aumento de coleta, né, como vocês colocaram aqui. A gente tem uma necessidade de ter, e é um instrumento que a gente ainda sente uma certa carência em relação a essa questão de planejamento, o que é diferente de sistemas estruturantes, né, como a gente tem vários exemplos aí, né, aqui no estado de São Paulo, a gente tem 3 termos de compromisso com sistemas estruturantes, a gente tem um aqui com recicleiros, né, com o Dê a Mão para o Futuro, com uma parte ali da coalizão embalagens, que são sistemas estruturantes e que têm um planejamento para conseguir atender aquelas demandas de meta das empresas. Então, essa eu acho que é o nosso maior desafio, porque conforme os estados vão exigindo cada vez mais das empresas, a demanda cresce, né? É muito diferente o número de empresas que a gente recebe, que voluntariamente se apresenta para o órgão ambiental para atender às suas metas de logística reversa, e o número que a gente recebe ao exigir no licenciamento e aquela empresa não poder ter seu licenciamento renovado por causa da ausência de logística reversa. Então, conforme os estados vão cobrando mais, é claro que a necessidade de atendimento de metas vai aumentar no mesmo nível, e com isso a gente precisa ter um planejamento para aumentar essa coleta. Se a gente for ler o Planares hoje em dia, né, e ali ele tem um indicador 6.2 sobre retorno de embalagem em sistema de logística reversa, eu achei a meta muito ambiciosa porque nós temos hoje em dia, né? Então, assim, para 2024, a meta é 30%. O acordo setorial, ele, né, está congelada ali a meta desde 2018 em 22%. Então, assim, como em 2 anos a gente vai atender essa meta de 30%? Aqui no estado de São Paulo, depois de muito esforço, a gente conseguiu um aumento de 0,5% por ano com a assinatura do último termo de compromisso que a gente assinou no final do ano passado com a coalizão embalagens. Então, né, por regra de isonomia, se aplica para todos os sistemas de embalagens em geral. Mas, assim, foi com muito esforço. Por quê? Porque se a gente não tem um avanço de metas em nível federal, a gente, no estado, né, a gente fica muito engessado. Toda vez que a gente ia pedir um aumento de metas ali para os sistemas, eles falavam, não, mas o acordo setorial está definindo 22%. Né? Vocês sabem bem como é que é isso. Então, a gente fica congelado porque a gente não tem um avanço ali
das metas em âmbito federal. Nós abrimos para consulta pública um decreto estadual de regulamentação da logística reversa no nosso estado. Essa ideia de fazer um decreto foi a partir da experiência que nós tivemos, primeiramente analisando a legislação federal, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no artigo 33, estabelece um rol de espécies de resíduos sólidos que devem ser sujeitos à logística reversa, e não diz exatamente como isso é feito, né? Não é função também da lei fazer, mas o próprio decreto federal não estabelece as obrigações de uma forma muito clara, ela coloca em termos muito genéricos. Então, nós sentimos a necessidade de um regulamento para estabelecer um padrão, um piso, para qualquer tipo de resíduo, para que um fabricante saiba o que tem que fazer, o que um distribuidor tem que fazer, um importador tem que fazer, o comerciante tem que fazer, e também o consumidor tem que fazer. E o que está na PNRS diz, o consumidor tem que devolver o produto que consome, o comerciante disponibiliza um espaço para o consumidor, também tem que divulgar as ações de educação ambiental e tudo mais, depois devolve para o fabricante, para o importador e para o distribuidor, e eles fazem depois até chegar à destinação final. Só que entre isso que está colocado de forma genérica e as ações concretas que devem ser levadas a cabo, há um espaço de regulamentação fundamental de ser feito. Do ponto de vista agora da administração, uma coisa que nós percebemos é uma tendência de entender que tudo que nós fazemos no Estado tem que ser necessariamente observar o que está no decreto federal. E aí eu vou fazer vou pontuar aqui um aspecto que foi muito recorrente, que é justamente essa questão da vinculação do Estado à normativa federal. Existe um entendimento na Procuradoria do Estado de que a legislação ambiental que vincula o Estado e o município, a legislação federal que vincula o Estado e o município, é a legislação emanada do parlamento, a lei. No entendimento da nossa Procuradoria do Estado, o decreto, ele não vincula, porque na Constituição lá, quando se fala em competências para falar sobre direito ambiental, são competências legislativas concorrentes. Então, há uma diferença entre legislar e regulamentar. Além disso, claro, existe uma autonomia que todos os estados da federação, da qual todos os estados da federação gozam. Então, nós temos essa preocupação porque, por exemplo, nós entendemos que às vezes o legislador federal ou até o regulador federal, né, o governo federal, conceitua mal, define mal. Um exemplo para vocês, a lei federal fala que o acordo setorial é um ato de natureza contratual. Não tem a contraposição. Aquilo é um ajuste. Não há um contrato administrativo firmado entre o particular que firma um acordo setorial com a administração pública. Aquilo ali é um acordo, é um ajuste. Então, alguns aspectos desses, vou dar outro exemplo. Se vocês pegarem o novo decreto federal, quando tenta trazer uma distinção de acordo setorial e termo de compromisso, não é claro. Diz que o acordo setorial tem que afirmar e tudo mais, e o termo de compromisso é quando não tem acordo setorial. Mas se tiver acordo setorial, também pode firmar termo de compromisso. Quer dizer, há uma contradição ali que é difícil de superar. Nós, no Estado do Rio, tentamos, e aí, óbvio, a consulta pública, nós temos que ter a humildade de enxergar a realidade de todos os estados, a realidade que é praticada no país. Existe um ponto de equilíbrio entre o tecnicamente correto, o juridicamente correto e a situação factual.